Bom, pessoal, em relação à parte de processo com vista para o Ministério Público, acredito que a planilha está atendendo satisfatoriamente as nossas necessidades. Então, essa primeira parte da planilha de processos judiciais com vista para o Ministério Público, eu acredito que já esteja bem compreendida a função da planilha, inclusive todos esses links que eu tenho colocado. O segundo ponto, que a gente também costuma usar bastante, é a parte de gestão de inquéritos policiais. O primeiro aspecto que é importante esclarecer é o seguinte, né, que a gestão de inquérito policial, ela não pode ser feita da mesma forma que os processos com vista para o Ministério Público. Por qual motivo? Porque o Projude, ele traz várias abas aqui para a gente que tratam especificamente dos processos que são remetidos com vista. Então, cartório criminal, por determinação do juiz, manda os autos judiciais para o Ministério Público e eles acabam vindo em uma dessas abas, ou vem para manifestação, ou vem para ciência, ou vem para alegações finais, ou para razões e contra-razões, que são a grande maioria dos casos que a gente atua. Já no caso do inquérito policial, perceba-se que não é um processo e também não é judicial. Então, o inquérito policial tem natureza jurídica de procedimento administrativo e ele também não é judicial, porque ele é um procedimento presidido pelo delegado de polícia. Então, ele é um procedimento que tramita, a princípio, entre o Ministério Público e entre a Delegacia de Polícia, sob a supervisão do Poder Judiciário, e é por isso que vem através do Projude. Então, só para entender a dinâmica do inquérito policial, ele é instaurado na Delegacia de Polícia e, posteriormente, ele é remetido via Projude para o cartório criminal. E então o cartório criminal faz a remessa dos autos do inquérito policial eletrônico para o Ministério Público. Então, o inquérito policial aparece nessa aba, acervo de IPE. Só que o detalhe é o seguinte, é que esse inquérito policial, ao mesmo tempo em que ele figura, em que ele consta ali nessa aba de acervo de IPE no Ministério Público, ele também está tramitando, né, perante a delegacia de polícia. Então é uma situação um pouco diferente, que você percebe que o mesmo procedimento está tanto na promotoria como também na delegacia de polícia, fora, né, o acesso que o Poder Judiciário também tem sobre esse IP, já que ele tramita perante o Projude. Então, o detalhe é que não é um procedimento que está com vista exclusiva com o Ministério Público. E esse controle, né, esse acompanhamento que o Ministério Público faz em relação aos inquéritos policiais que foram instaurados e que estão em tramitação na delegacia de polícia decorre do controle externo da atividade policial. Então, é uma situação que aparentemente soa, né, diferente, mas que ela é legítima do ponto de vista jurídico. Então, como é que a gente tem feito, né, essa gestão de inquérito policial? O Projude, para ser bem sincero, ele não traz ferramentas gerenciais adequadas para a gente. Então, o, o que acontece é o que eu já falei, né? A delegacia instaura o inquérito, manda para o cartório remete para nós. E aí vai acumulando nessa aba de acervo de PE. Então, justamente por ser uma aba de acervo, a gente não tem aquele compromisso, né, em manter sempre zerado, até porque seria impossível um cenário em que uma comarca não teria inquérito policial em andamento. Então, acaba que essa aba de acervo vira uma aba de depósito de processo, ele não é uma aba de fluxo, é uma aba em que se mantém os registros dos inquéritos em trâmite. Nessa aba de cumprimento de diligências IPS, ela é uma aba também que não é de vista de processo, não tem nenhum processo nessa aba. O que aparece nessa aba de cumprimento de diligências de IPE são as juntadas de peça. Então, a autoridade policial, num determinado inquérito policial, junta uma peça, junta um relatório, aparece uma notificação aqui para a gente de que naquele determinado inquérito policial foi feita uma juntada pela delegacia. Essa ideia de ter colocado essa aba cumprimento de diligências foi para que facilitasse a gente a encontrar
um determinado procedimento em que seja necessária uma análise, ou seja, tem um procedimento em curso, a delegacia de polícia junta uma diligência ou junta até mesmo o relatório do final das atividades e a gente consegue, com base nessa aba, verificar se é possível fazer a formação da opinião delicti, do juízo de convicção, se é caso de requisital da diligência, enfim. Essas são as duas ferramentas que o ProAjude nos dá. Mas, por outro lado, o acompanhamento efetivo ele precisa ser feito através do ProMP. Então, no ProMP existe um botão de gestão de inquérito policial. Naquele botão eu extraio todos os inquéritos policiais eletrônicos em andamento que estão na comarca e coloco nessa planilha, nessa aba daquela planilha, tá? Gestão de IPE. Aqui eu fiz uma cópia para eu poder mexer sem ter problema de afetar o nosso arquivo original. Mas enfim, essa aba de gestão de IPE são todos os inquéritos instaurados na comarca por data de instauração. Então eu ordeno aqui por data de instauração os mais antigos para os mais novos. E aqui eu incluí várias outras colunas, cada uma com a sua devida importância. Bom, então o primeiro aspecto é esse, né? Estar ordenado por data de instauração pela delegacia de polícia. Nesse contexto tem todos os inquéritos policiais em andamento, inclusive aqueles em que a gente já pediu a designação de audiência de acordo de não persecução penal, inclusive aqueles em que a gente já pediu a designação da audiência do artigo 16, tem todos os inquéritos policiais em andamento na comarca. Ele só sai daqui, só deixa de ser inquérito policial ou com o arquivamento dele ou com o oferecimento da denúncia. Então, é por isso que tem alguns inquéritos até um pouco antigos aqui, que tramitam de forma mais arrastada, em razão das diligências que a gente tem que fazer. Então, o primeiro ponto aqui que vocês podem se atentar para a gente ir para a prática é que eu separei por cores. Então, os que estão em verde significa o quê? Que a gente já deu prazo para a delegacia concluir as investigações, normalmente o prazo é de 30 dias, e esse prazo foi concedido no dia 12 de agosto, por exemplo. A peça já foi assinada, enfim, já está. Esse prazo de 30 dias já está correndo. E como a gente deu prazo de 30 dias, esse prazo começou no dia 12 de agosto, e hoje é dia 30 de agosto, 31 de agosto, significa que ainda está no prazo. Então, deixei em verde todas as situações que estão dentro do prazo, ou seja, o inquérito policial não foi concluído, o delegado pediu mais prazo para concluir, a gente concedeu mais 30 dias e ainda não transcorreu esse período, então está regularmente no prazo. E aí, inclusive, tem essa observação nessa parte da fase do IP, que foi concedido mais prazo para a conclusão. Depois eu vou explicar o que significa cada uma dessas situações possíveis de serem delineadas. Mas então os que estão em verde são os que estão no prazo, os que estão em cinza ou chumbo são aqueles que já não dependem mais da gente, ou seja, nesse caso específico a gente pediu para a juíza designar a audiência de acordo com a persecução penal. Essa audiência está marcada para o dia 24 de setembro, então não tem muito o que se fazer, por isso que está em cinza e chumbo. A gente pode basicamente ignorar essa situação, né? Vocês principalmente, porque eu costumo fazer uma revisão geral de tempos em tempos. Então, os que estão em verde estão em dia, os que estão em cinza não tem muito o que ser feito. Os que estão em amarelo significa o quê? Que foi dado prazo para conclusão, esse prazo já se expirou, então a gente precisa fazer a análise novamente do caso, para ver se foi feita diligência, se precisa conceder mais prazo, se não teve uma justificativa, né, para o não cumprimento dessa solicitação do Ministério Público. Enfim, esses casos em amarelo são aqueles em que vão exigir de nós uma análise mais imediata. Então, quando entrarem nessa aba, procurem pelos amarelos, porque são aqueles em que já decorreu o prazo de 30 dias. Esse aqui, por exemplo, a gente deu 30 dias contado dia 7 de julho, hoje é dia 31 de agosto, então já transcorreu 30 dias. A gente precisa fazer uma outra análise, uma reanálise da situação desse inquérito policial. Além dos amarelos, também tem o laranjado.
Laranjado eu quis colocar no seguinte aspecto, que são aqueles que a gente verificou que o inquérito policial já foi relatado, então foi concluído, a autoridade policial entendeu que as investigações acabaram, mas a gente entendeu que precisa de uma diligência específica. E é por isso que está aqui, é requisitada diligência específica nesse inquérito policial relatado. Então eu coloquei em laranjado, né, ao invés de amarelo, porque são esses casos que a gente precisa ter uma atenção maior, já que o inquérito já está relatado, a gente verificou que só falta uma diligência pontual para ser realizada, então a gente pode ficar um pouquinho mais no pé ali da delegacia de polícia, né, no sentido de acompanhar mais de perto essa situação para a gente ver se consegue o quanto antes concluir a análise desse caso, né. Com o cumprimento dessa diligência específica, a gente consegue ou fazer a denúncia ou eventualmente ser o caso de arquivamento ou outra situação, mas nos dá essa possibilidade de encerrar mais rápido esse procedimento. Então são os laranjados. Outro ponto eu coloquei um vermelho são situações excepcionais, em que, por exemplo, ou se for caso de réu preso, vermelho justamente para pedir essa prioridade, essa atenção especial, casos um pouquinho mais complexos ou mais particulares. Esse caso específico aqui é um inquérito policial de ação penal privada, então a gente só está aguardando decorrer eventualmente o prazo para o oferecimento da queixa-crime. Se não houver esse oferecimento da queixa-crime no prazo legal, a gente pedir para extinguir a punibilidade pela decadência. Então, são basicamente essas as hipóteses. Aqui explicando um pouquinho melhor para contextualizar, então, tem o número dos autos, essa segunda coluna é de eventuais observações, aqui vocês podem ficar à vontade para escreverem o que bem entenderem, porque é como se fosse um bloco de anotações para vocês lembrarem do que se trata esse caso numa segunda análise. Quem fez a peça, ou quem fez a análise, até para facilitar numa reavaliação do caso. E aqui, nas possibilidades, tem as seguintes, né? Tem concessão de prazo para conclusão, a primeira análise, que é com base naquele modelo que está aqui no mapinha, né, de concessão de prazo para conclusão do inquérito policial. É aquela primeira análise que a gente faz de forma mais minuciosa para entender do que se trata, né, qual que é o objeto da investigação, quem que é o investigado, se o investigado tem inclusive antecedentes, a gente já junta o oráculo nessa primeira análise. Além disso, tem concessão de mais prazo, então quando ele já está analisado, a gente já fez uma cota esclarecendo do que se trata, juntou eventualmente o oráculo do investigado, concedeu mais prazo, mas mesmo assim não foi possível a Polícia Civil concluir as investigações. Então, a gente, ao invés de fazer uma cota repetitiva, a gente faz uma cota um pouquinho mais enxuta, concedendo não prazo, mas sim mais prazo, né, para a conclusão, com essa observação que ele já tinha sido analisado anteriormente. A terceira hipótese é no caso em que a gente se depara com o inquérito policial já relatado, já concluído, e que a gente não consegue, por algum motivo, fazer a análise global do caso, se é caso de arquivamento, se é caso de denúncia, porque falta uma diligência específica, uma diligência pontual que a gente pede para a autoridade policial, e nesse caso a gente anota aqui como requisitada diligência específica, que vai ser depois colocada aquela cor laranja, justamente para a gente saber que é uma situação que já foi encerrada, que só falta essa diligência específica para a gente priorizar essa situação do ponto de vista do nosso funcionamento. Tem uma quarta opção que é quando a gente pede para designar audiência para acordo de não persecução penal. Depois, quando é feita a execução penal e a gente entra com a execução, essa situação passa a ser execução de ANPP em trâmite. Também tem aqueles casos que a gente pede a designação de audiência do artigo 16 da Lei Maria da Penha e outras situações que não estão abrangidas aqui, que também podem ser anotadas e depois descritas, né, do que se trata essa peculiaridade aqui na segunda coluna de observação. A data dessa coluna aqui consiste na data em que foi feita a peça ou da data em que eu assinei, até porque assim que eu assino eu já atualizo a data da última cota, que se torna ela, e também a situação da peça. Essa parte do link, nesses casos mais recentes, a gente também está colocando o link até para facilitar
encontrar a peça no Google Drive. Mas são essas informações. Eu acho que era o que estava faltando, era explicar essa aba de gestão de inquéritos policiais, e ela tem essa peculiaridade de não ser processos com vista, e sim procedimentos policiais em que há um acompanhamento do Ministério Público em relação à atividade policial de forma externa, através do controle externo da atividade policial. Tá bom?